A Federação União Progressista, que reúne PP e União Brasil, anunciou o desembarque do governo Lula e está prometendo apoiar uma candidatura de oposição ao PT. Mas está difícil, não quer abrir mão dos ministérios, das estatais e de outros cargos. Tudo isso diante de várias tentativas para avançar, não só as discussões, mas avançar o projeto de lei da anistia que está pelos corredores do Congresso Nacional. Vamos ver a reportagem de Luciana Amaral. Um possível benefício ao ex-presidente Jair Bolsonaro é agora o maior ponto de discordância no Congresso Nacional. O PL quer um texto com um perdão geral e irrestrito para livrar Bolsonaro de uma eventual condenação pelo Supremo e deixá-lo elegível para a corrida presidencial de 2026. Parte do Centrão, porém, não vê espaço para uma anistia tão ampla e prefere bancar uma versão mais light, nos termos do texto que vem sendo costurado pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Mesmo assim, não há consenso sobre um caminho. Outro fator da discussão é a vontade do Centrão de ter o governador Tarcísio de Freitas como candidato ao Planalto. O grupo quer herdar o espólio eleitoral de Bolsonaro e se prepara para ocupar o espaço do ex-presidente. Uma anistia que alivie a pena do ex-presidente, mas que o mantenha inelegível, não está descartada. O PL nega a possibilidade de um acordo para qualquer proposta nesse formato. Nessa última quinta-feira, o líder do partido, deputado Sóstenes Cavalcante, se reuniu com o presidente da Câmara, Hugo Motta, para dizer que não abre mão de uma versão que inclua Bolsonaro entre os anistiados. Ideia que já foi rechaçada diversas vezes por Motta. Eu tenho convicção de que ele vai pautar, porque ele teve compromisso na campanha, foi pressionado até esse momento pelo STF, mas chega uma hora que a coisa já chegou aos finalmente. Depois de almoço com o presidente Lula nesta sexta-feira, o ministro da Defesa, José Múcio, evitou falar sobre o projeto da anistia. Oficiais de altas patentes estão sendo julgados pela trama golpista no STF. Não conheço o projeto, né? Acho que se for discutido de uma forma construtiva e não para poder concorrer com poder, para fazer avaliação de força de quem manda mais, eu acho que essa queda de braço não serve ao país. O Planalto busca segurar o Centrão pelo menos até o início do ano que vem e tenta se aproveitar das divisões internas no grupo. Mesmo que PP, União Brasil e republicanos estejam se afastando do governo Lula, por exemplo, os ministros dessas siglas resistem a desembarcar da gestão petista. André Fufuca, Celso Sabino e Silvio Costa Filho articulam para se manter nas respectivas pastas. Fufuca diz seguir despachando normalmente. Sabino dialoga com os dois lados e se foca na COP30 no Pará, sua base eleitoral. Costa Filho, por sua vez, já anunciou que estará ao lado de Lula no ano que vem. Apesar do discurso de desembarque, os partidos também não pretendem abrir mão do controle de empresas públicas nem de indicações em cargos regionais. Farinha pouco, a minha opinião, primeiro. Léo, acho que só no Brasil a gente tem um ministério em que você tem um ministro de um partido que está dizendo que vai sair do governo e o ministro anuncia que vai concorrer, que vai apoiar o governo atual, né? Acho que só no Brasil acontecem essas coisas. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Além da modulação da anistia, o Centrão vai ter que lidar com esse desembarque, né? Qual é o equilíbrio que você enxerga possível entre tocar essa pauta e encontrar a modulação de qual projeto afinal vai sair e quem fica, quem sai? É curioso porque a ideia de equilíbrio ela está muito presente, né, nas nossas discussões políticas, porque é uma tradição brasileira, né, achar consensos, grandes acordos, né, nesses momentos de crise. Agora, é muito curioso porque Centrão e a família Bolsonaro, que seriam os dois polos dessa discussão, elas vivem uma situação muito difícil de chegar a um consenso, a um acordo. Primeiro porque, olhando pelo lado da família Bolsonaro e do próprio ex-presidente, não é um movimento político qualquer, né? Ele, na verdade, não é nem um movimento político, ele está sendo preso, né?
ele está discutindo a questão da liberdade dele, de onde ele vai passar os próximos anos. Então, eu digo isso porque não é um acordo puramente político, tem outras lógicas, né? Tem outras estruturas envolvidas nisso. E por parte do Centrão, eu acho que ele percebeu, acho que já está claro isso, aí se não estava, ficou hoje, que a família Bolsonaro ela não é confiável para um tratado político, que eu acho, inclusive, que não pode acontecer por essa razão, né? A condição do Bolsonaro não é uma condição política, né? É uma condição penal ali, uma condição humanitária, talvez, sei lá. Isso não pode acontecer, não é uma discussão política tradicional, não é? Mas eu acho que está muito claro para o Centrão que a família Bolsonaro não é confiável. Então, hoje, o Eduardo Bolsonaro tuitou dizendo ou é vitória ou é vingança. Então, não tem espaço para esse processo. Então, o que eu entendi com o Tarcísio vindo, essa é uma interpretação que eu até submeto aos colegas, né? É que o Tarcísio talvez tenha vindo não atrás de um acordo, mas atrás de pagar um pedágio, né? De pagar um preço ali e eventualmente o Centrão falou assim, olha, a gente fez o que a gente podia, a gente vai lançar um candidato, o fato de lançar um candidato já torna a condição da família Bolsonaro de criar sua própria candidatura uma situação mais difícil, e acho que vai tentar impor essa situação, sabe? Então eu não estou vendo equilíbrio, não. Eu estou vendo um jogo de imposição entre esses dois atores, em razão da desconfiança e da instabilidade muito grande de um dos polos desse debate. Daniel, a analogia poética que o governador Tarcísio fez hoje lá no leilão da B3, ele citou várias vezes aquela frase, não sabendo que era impossível, foi lá e fez. Qual é a analogia do que ele realmente estava querendo dizer com essa frase? Quem sou eu, Thaís, para dizer que ele estava pensando em outra coisa? Acho que ele realmente estava pensando na viabilização do túnel Santos-Guarujá. Mas a gente sempre aproveita esse tipo de referência para fazer uma ilação de que também está na pauta algo que parece impossível, que é uma anistia que caiba no projeto político do bolsonarismo, que seja uma anistia ampla, porque não se tinha votos, Hugo Mota e Davi Alcolumbre não querem pautar, o Supremo certamente rejeitaria, e esse mesmo Tarcísio que terminou a semana leiloando, batendo o martelo na B3 e dizendo essa frase, passou a semana toda em Brasília costurando e saiu melhor dessa semana do que entrou um processo de uma anistia ampla. Hoje o cálculo do próprio governo é de que na Câmara há maioria para aprovar uma anistia ampla, de que no Senado é voto a voto, isso por parte do governo. O PL e a oposição acreditam que conseguem vencer no Senado. E há um movimento curioso, porque até agora, o que havia era um receio muito grande, um temor dos parlamentares de votar a anistia, desagradar o Supremo e ver os seus processos de investigação, inquéritos que investigam emendas parlamentares e mau uso de recursos públicos atrelados a essas emendas, serem acelerados e levados adiante no Supremo. Por isso eles queriam a PEC da blindagem antes de votar a anistia. E já estão falando em votar a anistia sem a PEC da blindagem. E aí eu me pergunto, por que esse medo de votar a anistia acabou? Será que estão mais confiantes de que o Supremo não vai derrubar a anistia? É uma pergunta que não eu, mas os próprios parlamentares e o governo começam a se fazer. Lorival, tem uma figura aí que também está querendo ser bastante agradada com essa discussão no Brasil, que é o presidente americano Donald Trump. É possível ter alguma noção de qual é a medida que vai agradar Donald Trump? Ou ele vai continuar acelerando com sanções contra o Brasil, por exemplo, em função do julgamento ou de questões das big techs? É uma convergência de muitas motivações para o Donald Trump e o entorno dele. Em primeiro lugar, acima de tudo, provar que ele é o líder
da democracia, da liberdade de expressão, e que é a esquerda que é opressora e autoritária, né? Revertendo aquele estigma que ele sofreu nos últimos anos. Isso é bastante importante para ele. E tem todos esses outros incentivos de provar que os Estados Unidos têm um poder para se projetar aqui no hemisfério ocidental com um custo baixo, né? Porque o Brasil não tem tanta possibilidade de realmente causar um dano para os Estados Unidos e, ao mesmo tempo, é um país grande, um país significativo, importante, emblemático para a região. Também você falou das Big Techs, aqui há várias leis e atuações da justiça e de regulações e tal que atingem os interesses delas e que elas são muito importantes do ponto de vista econômico e do ponto de vista político, e aí entra à frente da liberdade de expressão. E também tem um incentivo comercial mesmo, de impor uma maior práticas comerciais do Brasil que sejam menos protecionistas para os Estados Unidos, mesmo considerando o déficit brasileiro. Mas o que eu apurei de ontem para hoje foi que o Departamento de Tesouro está resistindo à adoção de sanções contra bancos brasileiros, porque considera que essas sanções trazem prejuízos para os Estados Unidos mesmo, no sentido do mercado de capitais e também o abuso do domínio do dólar aumenta o incentivo para que ele seja substituído pela comunidade internacional. E, finalmente, porque a OFAC, essa agência do Tesouro que aplica a Lei Magnitsky, pode sofrer ações na justiça americana mesmo, caso adote de forma arbitrária essas sanções. E aí tudo indica que vai depender, por exemplo, do que acontecer na próxima semana, né? Agora, até a próxima semana tem um evento, Léo, que é o 7 de setembro. E tem desfile com uma série de ações do governo, tem pronunciamento do presidente Lula programado. E aqui em São Paulo tem a manifestação já da Avenida Paulista, com toda a direita convocada, muita gente do Centrão. A gente pode considerar esse o primeiro embate para valer na rua para a eleição do ano que vem entre Lula e o bolsonarismo, ou a direita, ou o Tarcísio? Eu não tenho certeza, Thaís, a capacidade de mobilização que o bolsonarismo tem hoje para colocar. Ao mesmo tempo, eu também não tenho certeza se o governo tem, né, condições de colocar gente na rua, coisa que o PT não faz já há bastante tempo, né? Então, assim, me parece que há uma tensão, claro. Não é? Aqui em Brasília se acionou protocolos de segurança, a esplanada dos ministérios está fechada desde quinta-feira, e existe um clima de tensão. Mas eu tendo a achar, tendo a acreditar que esse nível de tensão ele está mais no mundo político, né? Porque os nossos políticos eles sofrem mais essa tensão pela eleição de 2026 do que nas ruas, sabe? Acho que isso está mais nas redes sociais, está mais nos políticos ali no ambiente do Congresso do que nas ruas. Eu não acredito que a gente vá ter um embate nas ruas, embora a gente tenha que ter uma barba de molho aí, né? Porque eu não sei se foi de propósito ou não, o ministro Alexandre de Moraes escolheu uma data bem complicada para estabelecer o resultado desse julgamento, né? Então, assim, que o pessoal está provocando, tá. Mas eu não consigo ver, né, um nível de mobilização que possa nos avisar, né, de que existe algum embate importante, popular vindo por aí. Qual é o saldo que o governo espera colher desse 7 de setembro, Daniel? Sabe que uma das coisas curiosas é a tentativa de resgate da camisa amarela da seleção brasileira, né? O Sidônio Palmeira colocou no ar um vídeo em que convoca as pessoas a tirar aquela camisa amarela ali com cheiro de amarrotada, com cheiro de envelhecida, toda amarrotada, e convocando as pessoas para usar esse símbolo que virou
o símbolo do bolsonarismo nas manifestações também simpáticas ao governo. Mas é isso, a capacidade de atrair, mobilizar a militância da esquerda, do PT, ficou muito limitada depois do impeachment de Dilma Rousseff, depois da Operação Lava Jato, depois da prisão de Lula. Vamos ver o que vai acontecer na semana que vem, efetivamente, que tem uma novidade que é a nova sessão marcada para quinta-feira. Muito possivelmente, a gente não precisa da sexta-feira, que também está reservada para encerrar o julgamento. Talvez a gente já tenha uma, mais do que provável, eu diria, condenação de Jair Bolsonaro na própria quinta-feira. Curiosamente, 11 de setembro. O 11 de setembro brasileiro, porque sacode de verdade a política nacional. Léo, só para a gente fechar esse bloco, meu caro, o que você está esperando para a semana que vem? O Congresso Nacional não tem nada programado, mas a gente sabe que tudo pode acontecer, né? Cabeça de juiz e bumbum de neném. Qualquer momento a gente pode ser surpreendido por alguma coisa que venha de lá. Eu acho que o Congresso ele vai ficar em compasso de espera, mobilizado, na verdade, né? A gente está falando em compasso de espera e não acontece nada, mas na verdade vai acontecer muita coisa, porque os dois lados vão estar super mobilizados para comentar os resultados do julgamento, que a gente pode considerar que é o grande evento, o primeiro grande evento, né, preparatório para a eleição de 2026, porque ele vai definir realmente os lados. Eu esperava que um processo de alinhamento político ele viesse depois do julgamento, mas como a gente viu nessa semana, ele veio antes, né, mostrando um pouco dessa tensão. Então, o que eu acho que a gente pode esperar é um Congresso mobilizado ali com os lados armados até os dentes, comentando, cada um tentando construir a sua narrativa em torno do resultado do julgamento. Muito bem, quero me despedir de vocês dois da tela. Estão liberados para sexta-feira, para o fim de semana. Começo por você, Leonardo Barreto, que é cientista político e sócio da consultoria Think Policy. Obrigada, como sempre, meu caro, nos ajudando aqui a construir a análise do WW. Boa noite. Boa noite. Daniel, está liberado. Sexta-feira você nem fica mais com a gente, hoje você veio nos ajudar. Afinal de contas, ninguém entende mais de túnel do que você nesse país. Olha, um abraço para vocês, Lorival e Thaís. Não façam nada que eu não faria no fim de semana. Obrigada. A gente está vendo uma luz no fim do túnel. Né? É, isso.